Só me apresenta aqui uma analogia, um exemplo, né, interessante, simpático. Ele apresenta um conceito Vedanta. O Vedanta, ele tem uma técnica, né, de ensino que envolve a projeção e a negação. Então, existe uma projeção enorme, né, nos Vedas, principalmente, de conceitos a respeito da natureza de Deus, da natureza da realidade. Então, a gente projeta esses conceitos, por quê? Porque a maioria das mentes que entram em contato com os Vedas são mentes mais grosseiras. Então, você não pode apresentar a realidade nua e crua, um Deus livre de qualquer propriedade, atributo, né? E, e características, etc. Você não pode. Então, você tem que fazer uma projeção, né, de uma realidade que, no início, permite ao indivíduo dar os primeiros passos nesse processo de exploração da natureza da realidade, né? Aí depois, né? Depois de você apresentar essa falsa atribuição, você vai fazer a retração, né? Então você projeta conceitos e aí você retira esses conceitos. Por que que o Vedanta faz isso? Porque é o que Maya Eshwara faz também. Ele projeta os namarupas do universo, dando a sensação aos seus jivas, que são partes integrantes dessa projeção, né? Dando a impressão aos vivos de que a realidade é pluralidade, a realidade é a dualidade, conhecedor, conhecido, experienciador, experienciado, né? Então, ele faz tudo isso, aí logo depois ele começa a lançar as declarações védicas, vedânticas, através dos rishis, negando a realidade da dualidade, né? Então, existe uma projeção, a negação vem através dos ensinamentos do Vedanta para reverter ou corrigir a crença que a realidade é a dualidade, a realidade é a pluralidade, tá? Então, a Jaropa e a Pavada. Então, tudo aquilo que é projetado no âmbito desta tecnologia de ensino ou desse sistema de ensino, mais cedo ou mais tarde é removido como a pavada. E neste sentido, entendeu? Se apresenta a mão, né? E diz que a mão ela é revelada pela luz, né? Ah, mas eu só consigo ver a mão, tudo bem. Agora faça um esforço cognitivo intelectual, retire a mão e compreenda aquele princípio que é a luz sem o qual a mão jamais seria revelada, experimentada e conhecida, né? Então, a Dyaropa e a Pavada, projeção e retração ou negação, tá? Então, este método de ensino é a Dyaropa, a Pavada. A maioria de nós aqui hoje já conhecemos esse conceito. Swami apresenta um outro conceito aqui em relação, né, como um paralelo à questão da mão e da luz, né? Ele diz assim: eu posso pedir a você um favor, né? Dizendo assim, traga água para mim. Então, você vai e traz água para o Swamiji, e o Swamiji, como um professor, tem alguns professores, né, principalmente aqueles do estilo antigo, né, que ficavam bravos, né? Ficavam bravos e queriam dar uma lição ao discípulo, né? Aí ele ficava assim, aí ele falou, os gurus têm o privilégio de ficar bravo, mas é um teatro, digamos assim, né? Então, o que eu pedi só água, você trouxe um copo e água, eu só pedi água, né? Aí o discípulo fala assim, e o guru pirou de vez mesmo. Como é que eu posso trazer a água sem o copo, né? Aí só me faz umas brincadeiras, oh meu Deus, todo mundo vai ficar com medo de trazer água para mim, de agora em diante, e eles vão trazer naqueles copinhos de plástico, porque se eu ficar bravo e jogar o copo neles, não vai machucar ninguém, né? Então ele faz duas piadinhas, e então o objetivo é o quê? Eu bebo água e depois eu descarto aquilo que não é realmente relevante, mas é um instrumento, né? Um instrumento. Então eu recebo este copo, este corpo físico, esse corpo-mente, é um instrumento, né? É algo que permite me transacionar no mundo. Eu recebo isso, né? Eu bebo o néctar dos ensinamentos do Vedanta, aí eu concluí o meu processo, né? De, de vida, né? De encarnações, depois de encarnações. E aí o que que eu faço? Eu descarto o corpo físico. Que analogia seria o corpo? Descartar não significa se jogar de um precipício
eu simplesmente atribuo realidade aparente apenas, eu jamais, já não atribuo realidade absoluta a um corpo, mas é simplesmente uma projeção dos namarupas. O corpo, né, é uma projeção, né? Então eu digo apavada. A Adyaropa, o corpo foi projetado, eu digo assim, apavada. Então agora eu rejeito o corpo e eu assumo a minha real natureza como a água que foi entregue num copo, a minha consciência humana foi entregue através do corpo-mente, eu vou rejeitar o corpo-mente cognitivamente e abraçar a minha real natureza como Satchitananda, a única realidade. É sempre a Adyaropa Apavada. É assim que os ensinamentos se movem, tá? E o Swami diz no final assim, da mesma forma, ele estava se referindo a isso, né, com o exemplo da consciência, né? Vai, consciência e existência, como eu tenho dito, os dois lados da mesma moeda, né? Então você precisa, né, de um instrumento, você precisa de um recipiente, né, dependendo do exemplo, né? Mas ainda se você descarta aquilo que não é realmente relevante, né? E simplesmente ingere, em termos de conhecimento, aquilo que realmente é relevante no que tange a minha felicidade, a minha realização, como sempre livre, né? Então ele diz do mesmo modo como na consciência a existência pura jamais pode ser entendida pelo intelecto humano, tá? A existência pura. Então, a ciência quer compreender. A ciência não faz investigação sobre a natureza da existência, porque a ciência diz que a investigação sobre a natureza da existência é um tema meramente filosófico. A ciência não gosta de filosofia. A ciência faz um estudo muito profundo sobre a natureza do aspecto chit, que é a consciência. Mas elas fazem como? Elas fazem sobrepondo a mente humana na consciência, aí elas estudam a mente, esse fenômeno chamado mente, a nível coletivo, individual, pensando que eles estão investigando a real natureza da consciência. Eles não compreendem que a consciência é uma, não é plural, não existe uma infinidade de consciências, e do mesmo modo a existência. Portanto, a consciência jamais pode ser compreendida dentro do âmbito fenomenal de tudo aquilo que ocorre em mídia, que inclui a mente humana, que inclui todas as mentes, até mesmo dos outros seres vivos não humanos, como também da existência. A ciência fica mais focada de investigar a natureza da consciência, porque é mais fácil você projetar a mente na consciência e a existência permanece para a ciência um tópico a nível filosófico, portanto, a ciência não se interessa por essa investigação. Uma vez eu estava fazendo, muitos anos atrás, um seminário, né, no Oregon, com o James, no qual ele disse, eu não sei se foi ele ou se eu li em algum lugar, some, dizendo que o Vedanta é a única escola espiritual, ou filosofia espiritual, que aborda a investigação a respeito da natureza da existência, tá? É um tema muito filosófico, muito difícil, mas a consciência também, a menos que você aborde esse estudo, esta investigação, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, né? Então, a ideia é essa: você introduz um conceito, introduz um objeto, aprecia o seu corpo físico, a sua mente, né? Aprecia o corpo físico e a mente, fica meio apegado no início, aí depois entra em contato com o guru, com as escrituras, se começa a desapegar, né? Aí você vai apreciar aquele instrumento, mas sem obsessão, sabendo que ele é simplesmente um veículo, um instrumento, né? O recipiente, e aí você simplesmente descarta esse corpo-mente como sendo a real natureza sua, sua real identidade, remove esse instrumento cognitivamente, o recipiente, e simplesmente mantém, retém aquilo que é a realidade, né? Que no caso do recipiente com água era a água, né? Então, do mesmo modo, todos os objetos físicos, seja um microfone, seja uma caneca, né? Você vai curtir, apreciar a existência de tudo isso. Imagina se eu viesse aqui e tivesse que, não sei nem como a gente poderia beber água, beber um líquido sem o recipiente, né?
Então, a gente teria que fazer satsang, o professor teria que estar no lago, aí de vez em quando pedia desculpa, entrava debaixo da água, bebia um pouco de água e voltava, porque, não, eu fiz uma discriminação e eu não aceito nenhum recipiente, não aceito nenhum instrumento, entendeu? Não, não é assim. Cognitivamente, a gente descarta o corpo físico e a mente como a minha real natureza. Isso é chamada de apavada, adyaropa apavada, né? Aham, body, aham, corpo, mente, asmi, é aceito no início, nós entramos em contato com esses ensinamentos, aí, gradualmente, nós começamos a questionar esta identificação, considerando que ela seja realmente equivocada, segundo dizem as escrituras dos Upanishads, até que a gente tenha uma total convicção de abandonar esta convicção equivocada. Este abandono total desta convicção equivocada se chama apavada. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.